Olá, me chamo André Leoqueite, sou aqui de São Tomé, no Rio Grande do Norte. Falar um pouco aqui da minha relação com o Vasco, começou nos anos 80. Agradecer aqui primeiramente ao Museu da Torcida Vascaína pela oportunidade, que está dando aos seus torcedores de falar um pouco sobre isso. Pedir desculpas pelos ruídos que vai aparecer aqui no vídeo, que vai sair no vídeo, porque aqui onde eu moro é impossível isso não acontecer, Apesar das recomendações, vai ter que ser assim mesmo. Começou nos anos 80 a minha relação com o Vasco, através do meu pai. Meu pai é vascaíno, e falava do Vasco. E eu me tornei vascaíno por ele, por causa dele, principalmente por causa desse cara aqui, Ele me falava muito dele, o mal de todos. Inclusive, não vi ele jogar muito, mas não precisa ter visto. A gente tem a prova aí em vídeos, em gols, e sabe o quão foi grande. Então, meu primeiro jogo que eu assisti do Vasco foi em 89, lá na comunidade onde eu morava. Tinha uma TV pública que ficava ligada a partir de certo horário e que justamente nesse dia também estava ligada. E que me chamou a atenção quando passava por lá e fiquei assistindo o jogo. E vi o Vasco sendo campeão, Imagina só, uma criança de 8 anos vendo seu time sendo campeão. Isso aí só aumenta cada vez mais a sua paixão. Então, a partir daí fui tentando acompanhar mais o Vasco. Era difícil acompanhar o Vasco naquele tempo. O jogo quase não mostrava pela TV lá. Então, as opções eram mínimas. Mas quando passava um jogo do Vasco na TV era uma coisa cinematográfica, era sensacional. Mas acompanhando, tentando buscar, acompanhando da melhor forma possível. E me tornei o vascaíno que eu sou hoje. Eu vou fazer 43 anos, se Deus quiser. A paixão é a mesma, ou mais ainda, não mudou nada. Só a idade mesmo. Então, minha primeira camisa que eu ganhei do Vasco foi no início dos anos 90. Tem registro dela. A segunda camisa, que já foi uma camisa, vamos dizer assim, oficial, que isso não importa pra mim, o que importa é representar, foi em 95. Meu primeiro post que eu ganhei do Vasco foi em 92, o Vasco campeão carioca, invicto, sensacional. Desgastou com o tempo, mas já consegui outro. E os anos 90 foi mágico pra nós, Foi uma década que ficou marcada na história, foi inesquecível. A gente tem o Expresso da Vitória, que ficou famoso com aqueles times que o Vasco formou naquela época, mas eu creio, muitos concordam que os anos 90 foi o ano mágico para o Vasco. Só faltou o título mundial para fechar. E espero com fé em Deus que a gente consiga reviver tudo isso, conquistar os títulos que a gente já conquistou e até o que falta, Esse foi o Vasco que eu me apaixonei. Então, tenho um grande sonho de conhecer São Januário. Esse sonho vai ficar completo se eu puder levar meu filho comigo, porque eu tinha vontade, tenho desde criança, desde pequenininho, de novo, de ir lá. E como ele se tornou vascaíno igual a mim, nada melhor do que fazer isso, preenchendo esse momento, levando ele também, Eu fico assim um pouco meio que intimidado aqui na câmera, porque não tenho costume, mas isso não importa. O importante é falar um pouco do Vasco, Porque para falar do Vasco, se for para falar realmente, a gente passa o dia todo, um mês e não para. É uma coisa sem explicação. Aqui um pouco aqui, atrás aqui como vocês estão vendo, um pouco de mim, um pouco das coisas que eu tenho do Vasco. Ali embaixo tem mais algumas coisinhas. Tem mais umas outras camisas guardadas para representar. Aqui é a minha segunda pele. Eu só ando assim. Só tiro a camisa do Vasco em ocasiões necessárias. E espero que o Vasco cada vez mais me dê orgulho. Apesar dos pesares nesses últimos anos, mas me dá orgulho demais de ser vascaíno. E é um amor infinito, amor eterno. Isso nunca vai acabar. Obrigado. Abraço em todos os vascaínos aí, meus colegas. Eu recomendo aí fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Seguir aí a Museu da Torcida Vascaína. E fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.